Por favor, Jorge. Boa noite, meus irmãos. Mensagem de meditação do livro Vida Feliz, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A lição é 180. Irradia a claridade da tua fé, através do teu sorriso, das tuas palavras, da tua atitude perante a vida. O mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes. Estende a tua presença confiante e rica de luminosidade, auxiliando os tímidos e os desanimados, os que caíram e os revoltados. A luz atrai sempre, enriquecendo de beleza. Não deixeis que se apague essa estrela, porque haja fatores dissolventes e agressões em volta. Deixa brilhar, apontando rumos ditosos para os que anelam por uma oportunidade de realização. Essa mensagem tem muito a ver aí com o pedido que Mauro está fazendo, né? Em relação ao carnaval, né? Para a gente irradiar, tanta gente está pedindo irradiação para tantas questões, né? Nós sempre, um sorriso, uma palavra que nós levamos para o outro, irradia tanta coisa boa, mas hoje nosso pedido aí, né, pelo carnaval, para irradiarmos tanta luz, porque o plano espiritual vai precisar de muito auxílio em nós, né? E a gente sabe, né, que uma luz, uma prece, uma palavra bendita no momento correto, ela atrai cada vez mais boas energias, boas vibrações. E às vezes a pessoa que está ao nosso lado está precisando somente disso, de uma luz, de uma boa energia, de boas vibrações. Obrigado, Jorge. Vamos à nossa prece, Pedrão, por favor. Elevar os nossos pensamentos ao alto e vamos todos unidos dizer assim: Senhor Jesus, Deus de infinita bondade e misericórdia, amigos espirituais que nos assistem, nos inspiram, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, Jesus, para mais uma noite de estudo, por qual nós somos muito gratos, Senhor, pela essa oportunidade, sobretudo pelo aprendizado que nós vamos ter. Claro e evidente, Senhor Jesus, que tendo esses conhecimentos, nós devemos colocar em prática. E nestes momentos, Senhor, em que se aproxima as festas de carnaval, que o mundo, Senhor, que o nosso planeta, que o nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, possa estar em paz, em harmonia, assistido pelos benfeitores espirituais, para que não haja coisas piores em nossas cidades, em nossos lares, por onde nós passarmos, Senhor. Que todos possam nós, reunidos em seu nome em qualquer lugar, possamos estar em paz, a certeza de que haveremos de também passar a paz para todos os nossos irmãos e humanidade. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Que a tua paz nos envolva, nos ilumine, nos fortaleça e que tenhamos coragem para levar em frente a nossa caminhada. Graças a Deus. Obrigado, Pedrão. Então tá contigo, Valdemir. Você aí e a Verinha. Ok, dona Verinha. Vamos Começar. começar então no prefácio aí da oração dominical que nós fizemos semana passada, mas só para continuarmos, pelo menos até o item 3, sem comentário, a menos que alguém queira comentar, queira fazer alguma pergunta. Mas, em princípio, até o parágrafo, o versículo 3, nós falamos semana passada. Então, por Obrigada. favor. Ok, vou seguir. Preces gerais, oração dominical, prefácio. Os espíritos recomendaram que colocássemos a oração dominical para iniciar esta coletânea, não só como prece, mas como símbolo. De todas as preces, essa é a que eles situam em primeiro lugar. Seja veio o que veio do próprio Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, seja porque ela pode substituir todas as outras, segundo a intenção que lhe for atribuída.
É o mais perfeito modelo de concisão verdadeira obra-prima, de sublimidade na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais restrita, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizer a intenção de alguém é pedir para esse alguém o que pediria para si mesmo. Entretanto, por causa da sua concisão, o profundo sentido que se encerra nas poucas palavras que a compõem escapa à maioria das pessoas. Eis porque, geralmente, a pronunciam sem analisar o sentido de cada uma de suas partes. A prece é dita como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que ela é repetida. Esse número quase sempre é cabalístico, 3, 7 ou 9, tirado da antiga crença supersticiosa na virtude dos números e em uso nas operações de magia. Para suprir o vazio que a concisão dessa prece deixa no pensamento, a cada uma das suas proposições foi colocado, de acordo com o conselho e assistência dos bons espíritos, um comentário que lhe desenvolve o sentido e mostra as suas aplicações. De acordo com as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se, portanto, dizer essa oração de forma simples ou desenvolvida. 3. Prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo nos dá o testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o raminho de uma erva e o mais pequenino inseto até os astros que se movem no espaço. Por todas as partes, vemos a prova de uma solicitude paternal. Eis porque é cego aquele que não vos reconhece nas vossas obras, orgulhoso o que não vos glorifica e ingrato o que não rende ação de graças. 2. Que o vosso reino venha. Senhor, destes leis cheias de sabedoria, aos homens, leis que lhes dariam a felicidade se eles as obedecessem. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça, se ajudariam mutuamente, em vez de se prejudicarem como fazem. O forte sustentaria o fraco ao invés de esmagá-lo. Evitaria os males que se originam dos abusos e dos excessos de todos os gêneros. As misérias terrenas, em sua totalidade, provêm da violação das vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha suas consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe marca o limite do necessário, e ele, com isso, se conforma maquinalmente. Mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão. Destes também a liberdade de obedecer ou de não respeitar aquelas das vossas leis, que pessoalmente lhe dizem respeito, de escolher entre o bem e o mal, para que ela tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Verinha, permita aí uma parte. Não. Eu acho interessante isso aqui, porque ele diz, deu ao bruto, ou ao animal, o instinto. E o homem também deu o instinto. Mas, além do instinto, deu a liberdade, deu o livre-arbítrio, deu a razão. E, com isso, nós somos, a partir daí, do momento que temos a razão, que ganhamos o livre-arbítrio, passamos a ser responsáveis por todos os nossos atos, por todas as nossas palavras, por todas as nossas ações, ou as nossas omissões. Então, nós temos uma responsabilidade, e eu diria uma obrigação conosco mesmo, com o planeta, com o universo, com a sociedade, enfim, mas temos uma obrigação de nos tornarmos melhores a cada dia. E é isso que o Kardec nos vem aqui. Venha o teu reino. Ele vai desmembrando isso, mostrando que nós precisamos instalar esse reino em nós. Porque nós falamos, venha a nós o vosso reino, mas não fazemos um esforço, pelo menos até então, um planeta de expiação e provas, não fazemos um esforço maior para que esse reino seja instalado em nós. E ele só vai chegar até nós via, me permita aqui com aspas,
via coração, via sentimento. Esse reino só vai se instalar na Terra, no planeta, quando ele estiver instalado em nós, quando ele estiver no nosso coração. Então é obrigação nossa trabalharmos para instalar esse reino de paz, de serenidade, de equilíbrio, onde não haverá mais dores, fomes, misérias, a partir do momento que cumprirmos, que tivermos esse reino de Deus instalado em nós, com certeza não estaremos mais nessa condição de miserabilidade que estamos hoje em dia no nosso planeta. Ok? Por favor. Ninguém pode dizer que desconhece vossas leis, porquanto em vossa paternal previdência desejastes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que se desrespeitam é porque vos desprezam. Me permita de novo, né? Voltar aqui lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Lembrando aqui, a obra de Kardec é uma obra extensa, né? Além do Pentateuco, a gente tem mais um monte de obras, cerca de 20 e tantas obras total de Kardec. E uma não pode desmentir a outra. Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência. E aí, ninguém pode pretextar a ignorância das tuas leis, pois com paternal providência quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultura nem de nações. Se violam é porque as desprezam. Então, nós temos essas leis gravadas em nós. Só que, como eu costumo brincar de maneira séria, nós as temos em latência, nós as temos em semente. E uma semente só, se ela não for tratada, se ela não for plantada, não for regada, adubada, ela não produz. Então, essa lei de Deus, que está implantada em nós, está em latência, está em semente. Nós precisamos plantá-la, adubá-la, regá-la, podá-la, para que ela possa frutificar e florescer e frutificar. Senão, nós vamos ficar só na teoria e não na prática. Lembrando aí a prece do Pedro, que possamos colocar em prática esses ensinamentos que a gente tem aprendido diariamente, aqui no nosso caso, aqui semanalmente, temos aprendido com os evangelhos, temos aprendido com os espíritos. Então, precisamos nos esforçar, e aí, quando eu digo precisamos, entenda-se, por favor, eu e meu amigo espiritual aqui do lado, tá? Não são vocês. Vocês talvez estejam fazendo. Eu e meu anjo da guarda precisamos nos esforçar para colocar isso em prática no nosso dia a dia aqui, no meu e no dele. E aí cada um se analisa, vê se está cumprindo ou não, se está vivenciando ou não, mas aí é questão de foro íntimo de cada um para se analisar. Bom, Continuemos? um dia virá em que, segundo vossa promessa, todos os praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido, todos vos reconhecerão como soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das vossas leis será vosso reinado sobre a terra. Dignai-vos, Senhor, apressar sua vinda, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Em realidade, ele já nos deu essa luz. Ele já nos mostrou o caminho. Nas leis de Deus está o caminho. E, como Jesus nos lembrou, ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, que leva à vida. Então, nós temos essa informação também. Nós temos esse conhecimento também. E por termos conhecimento, por termos informação, somos mais responsáveis do que aqueles que ignoram, aqueles que não têm essas informações que nós temos. Quanto mais tivermos recebido, mais seremos cobrados, né? A lei é: muito se cobrará de quem muito tiver recebido. Então, e nós estamos recebendo bastante. Nós espíritas, especialmente, sem desprezo a outras religiões, sem preconceito, mas nós espíritas temos muitas informações que os outros companheiros, os outros irmãos não têm. Então, nós somos mais responsáveis. Ainda hoje eu estava vendo
programa do Eduardo Araújo, e um dos debatedores lá falando que no centro que da esposa dele frequenta, teve um rapaz que foi lá e devolveu o evangelho. Isto não é para mim. Deixo de ser espírita, porque isso é muita responsabilidade. Eu não quero mais ser espírita. E deixou o evangelho e saiu. Realmente, ser espírita, como diria o Raul Teixeira, não é para quem quer, é para quem aguenta. Então, nós estamos convidados a essa transformação. Para aqueles que ainda não se transformaram, o convite está aberto. E para aqueles que já se transformaram, parabéns pela vitória, porque é uma grande vitória. Não é, Carlos? É aqueles que ainda estão caminhando para se modificar. Dani, vem ao teu reino, né? Você falou que ele vai em nós e no planeta. Só existirá esse rei, só existirá. O reino ele só se estabelecerá quando toda a humanidade for homem de bem, ou pelo menos os que ainda Sim, estiverem por aqui, né? sim. Esse reino só será estabelecido definitivamente quando todos estivermos regenerados, ou pelo menos em fase final de regeneração. Porque mesmo nos planetas, na fase de regeneração, dos planetas de regeneração, ainda há males, ainda há dores, ainda há sofrimentos, ainda há erros. Então, esse reino não está instalado ainda. Quando nós instalarmos em nós, todos nós, aí sim, o planeta será transformado, o reino será implantado na Terra. Agora, lembramos, ele pode ser implantado em mim, antes de ser, não só pode, ele deve ser implantado em mim antes de ser implantado na Terra. Eu imagino, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito ainda vinculado à Terra, porque ele quer, mas está vinculado à Terra. O Asclépios, lá do Obreiros da Vida Eterna, também é um espírito vinculado à Terra, mas já tem o reino de Deus implantado neles. Não está na Terra. Então, à medida que nós formos implantando esse reino, nós vamos diminuindo a sombra e aumentando a luz. Aumentando a luz e diminuindo a sombra. Até o ponto de sermos ou de estarmos totalmente iluminados. Mas até lá, precisamos trabalhar para essa transformação em nós mesmos. Não sei se ajudou aí, Carlos. Se não ajudou, fica à vontade. Ajudou sim, claro. Então, vamos para o item 3. Que a vossa vontade seja feita na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior para com o seu superior, quanto maior não deve ser a da criatura em relação ao seu Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é obedecer vossas leis, submeter-se sem lamentações aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que vós sois a fonte de toda a sabedoria, e que sem vós ele nada pode. Então ele fará a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Paramos aí. Lembramos aqui os nossos irmãos evangélicos. Tem uma fala, meu irmão me fala sempre isso. Deus sem você continua Deus. Você sem Deus é nada. Então, Deus sem mim, sim, efetivamente, ele continua Deus. E nós sem Deus não existiríamos sem Deus. Não existimos. Lembrei que ontem, me permita relembrar, uma fala de Paulo lá nos Atos dos Apóstolos. Em Deus existimos e em Deus nos movemos. Então, nós só existimos porque Deus pensa em mim, Deus me criou e pensa em mim e me mantém como um espírito infinito, não eterno, mas infinito. Então, precisamos, de novo, implantar esse reino em nós. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Esse tem que ser o nosso pedido. Independente de qualquer coisa, que seja feita a vontade de Deus a nosso respeito. E aí sim, começamos o item 4, que foi onde nós paramos na semana passada. Item 4. Dai-nos o pão nosso de cada dia.
Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo, dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua comida, mas o homem deve obtê-la à custa da sua própria atividade, com os recursos de sua inteligência, porque vós o criastes livre. Vós lhe disseste: tirarás o alimento da terra com o suor do teu rosto. Por essas palavras, fizeste do trabalho uma obrigação para ele, a fim de que exerça a sua inteligência na busca de meios para satisfazer as suas necessidades e também propiciar-lhe o bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele ficaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Isso é interessante. Eu falo constantemente, tanto aqui quanto em palestra, na rádio, eu sempre falo isso, da oportunidade do trabalho. E o trabalho é a nossa salvação. O trabalho é a nossa asa de libertação. Nós precisamos trabalhar. Estamos submetidos à lei de trabalho, lá da terceira parte do Livro dos Espíritos. E trabalho aqui não quer dizer somente um trabalho físico, manual, mas um trabalho também intelectual. Assim como tem caridade moral e caridade material, tem trabalho físico, material, e tem o trabalho moral, o trabalho espiritual. E nós precisamos nos submeter a ambos. Até porque, segundo Cristo, Deus trabalha sempre. E Ele também. Então, se Deus trabalha, Jesus trabalha, os espíritos superiores trabalham, imagina o Bezerra trabalhando 24 horas por dia. Então, nós não vamos trabalhar 24 horas, mas não podemos ou não devemos, não deveríamos perder a oportunidade que nos aparece de trabalho. E sempre que o trabalho aparece, como está lá escrito no nosso lar, né? Quando o trabalho aparece é porque o servidor está pronto. Então, se aparecer o trabalho para nós, aceitemo-lo, mesmo com as nossas imperfeições. Nós só vamos nos melhorar trabalhando, mesmo que façamos ainda de maneira capenga, de maneira imperfeita, mas que tenhamos boa vontade e sem queixumes, sem lamentações. E isso foi um problema da humanidade ao longo de muito tempo, porque o trabalho sempre não, especialmente da Idade Média para cá. O trabalho foi considerado uma coisa menor. Trabalho é coisa para pobre, é coisa para escravo. Senhor não trabalha, intelectual não trabalha. E Jesus veio quebrar isso. E aí vem a doutrina espírita agora para ratificar a fala do Cristo. Então, o trabalho é lei do trabalho. O trabalho é lei de Deus. O trabalho é de Deus. Daí Jesus contar a parábola lá dos trabalhadores na última hora. Do servo que produziu, das virgens que compraram azeite. Ele sempre colocando atividade, proatividade para nós. Então, se aparecer a oportunidade de trabalho, aceitemo-lo, porque ele é a nossa salvação. Seguindo, auxiliais o homem de boa vontade, que se entrega a vós para o necessário, não aquele que se regozija na ociosidade, que tudo queria obter sem trabalho e sem fadiga, nem o que procura o supérfluo. Capítulo 25. Quantos fracassam por sua própria culpa, sua negligência, sua imprevidência, sua ambição, e por não terem querido se contentar com o que lhe haveis dado. Esses são os autores da sua própria desgraça, e não têm o direito de se lastimarem, pois são punidos no que pecaram. Mas esses mesmos não são abandonados por vós, porque sois infinitamente misericordioso e lhes estendeis a mão caridosa desde que, como o filho pródigo. Retornem sinceramente para vós, no capítulo 5, item 4. Isso aí vale a pena comentar, Vera. Quantos sucumbem por culpa própria? Pela incúria, pela imprevidência ou pela ambição e por não terem querido contentar-se com o que lhe havias concedido. A gente tem que ter olhos de ver nessa fala de Kardec, porque dá a ideia aqui da acomodação. Eu me contento com o que eu tenho e não preciso mais correr atrás
como a gente costuma dizer. É o contrário. Eu preciso sempre buscar mais. Buscar mais conhecimento, buscar mais luz, buscar mais trabalho, buscar mais dinheiro, por que não? Desde que seja de maneira honesta, de maneira séria, e também que eu faça o bom uso desse bem material. Então, não é para ficar acomodado na situação que está. Pela incúria, por não ter contentar-se com o que lhe havia concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se. Então, precisamos de mais? Não precisamos, mas precisamos trabalhar sim, precisamos almejar sim. Lá no capítulo 16 do Evangelho, lá no capítulo, o Evangelho está aqui, né? No capítulo 16 do Evangelho, no item 8, quando Kardec fala lá da divisão da riqueza, desigualdade das riquezas, ele fala do trabalho, do progresso que o dinheiro proporciona, do crescimento que o dinheiro, que o bem material proporciona. Então, vamos sim buscar esses bens materiais, mas sem nos escravizar a esses bens materiais, sem nos escravizar ao dinheiro. Seguindo, Só um antes de minutinho. É que a minha edição é diferente da sua, então os textos são diferentes. Se eu não acompanhar, eu me perco. tudo bem. Pode seguir? Por favor. Antes de nos lastimarmos da nossa sorte, perguntemos a nós mesmos se ela não é uma obra de nossa autoria. A cada sofrimento que nos chegue, verifiquemos se não dependia de nós evitá-lo. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do atoleiro, e que fazer um bom uso dela depende unicamente de nós. Perfeito. E aí me lembra aqui a questão 920, lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre felicidade. A felicidade podemos ter uma felicidade completa nessa terra plena, completa? Não. Vocês estão encarnados no planeta de expiação e provas, então não pode ser uma felicidade completa. Mas 921, Kardec pergunta, mas não pode ser, pelo menos ter uma felicidade relativa? Sim, pode ter. Mas, normal, quase sempre, dizem eles, vós sois os artífices da vossa infelicidade. E aí, por que não cumprimos a lei de Deus? De novo, Evangelho complementando, ampliando o conceito lá do Livro dos Espíritos. Então, podemos, sim, analisar e perceber que todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades foram criadas por nós, foram concebidas por nós. Se não foi nesta, foi na vida passada. Causas atuais e causas anteriores das aflições, como está lá no capítulo 5. Então, sempre que nos chega uma dificuldade, pensemos: o que eu fiz para receber isso? Quando eu plantei essa semente? E para que essa dor, para que essa dificuldade está me aparecendo agora? Tem uma razão de ser. Sempre tem uma razão de ser. Mesmo que não entendamos de pronto, mas um dia vamos entender por que de todas as dores que nós tivemos. Então, antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. Vamos lá. Visto que a lei do trabalho é condição para o homem na terra, dai-nos a coragem e a força necessária para cumpri-las. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação para que não venhamos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, isto é, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Do nosso supérfluo, do supérfluo da mesa do rico, diz lá da irmã Rosália, também no capítulo 3 do Evangelho, do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres se alimentariam. E se não fôssemos egoístas, não teríamos fome no planeta Terra, porque a Terra produz alimentos
para todos. Muita gente passa fome em função do excesso, em função do supérfluo de alguns. Então, tenhamos cuidado para que não nos agarremos ao supérfluo, não nos prendamos ao supérfluo também. Se o trabalho se o trabalho nos é impossível, nós nos entregamos à vossa divina providência. Se estiver nos vossos desígnios nos experimentar pelas mais duras privações, apesar dos nossos esforços, nós as aceitamos como uma justa expiação das faltas que cometemos nesta vida, ou em uma vida precedente, porque sois justo e sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigais sem causa. Pois é, experimentado pelas nossas duras provações, malgrado aos nossos esforços, apesar do nosso esforço. Então, sempre que temos dificuldades, precisamos usar a inteligência para sairmos da dificuldade. Isso é instintivo. Isso é o nosso instinto de sobrevivência, instinto de bem-estar. Mas sem a ideia do egoísmo, sem o prejuízo ao terceiro. Precisamos fazer por nós, mas também fazer pelo outro. Preservai-nos, meu Deus, de desenvolver em nós a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, enquanto que a nós falta o necessário. Perdoai-lhes se esquecem a lei da caridade e de amor ao próximo, que lhes haveis ensinado. Está no capítulo 16, no item 8. Essa fala de Kardec aqui é dispensável, né? Acho que para nós é dispensável. Imagina nós aqui. Preservarmos, oh meu Deus, de invejar. Acho que ninguém de nós inveja nada, né? Então a gente já superou essa dificuldade. Então, ninguém tem mais inveja nesse nível que nós já estamos. Então, Kardec colocou isso na época, século XIX, mas já chegamos no século XXI, já não temos mais inveja. Acho que aqui ninguém mais tem inveja, né? A não ser aquela invejinha branca de vez em quando, mas E parece com a leitura de ontem, né, que a Joana de Ângeles colocou diante de ontem sobre a cobiça, querer as coisas das pessoas, né? Mais ou menos está chamando a atenção aqui nesse parágrafo, né? Valdeir, oi? nesse caso, podemos ter inveja de algum ar condicionado de alguém? Desculpa, eu não entendi. Nesse calor, podemos ter inveja de alguém que tem um ar condicionado? É justificável, Pedro. Essa inveja está liberada. Afastai Eu também. fico imaginando como dormir sem esse ar-condicionado. Então, está liberado com toda certeza. Eu tenho aqui um ventilador nas minhas costas que não está adiantando nada. Está saindo um ar quente aqui em cima de mim. Vamos? Vamos. Afastai também do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que, às vezes, atinge o homem de bem. Agora sabemos, graças às novas luzes, aos ensinamentos que nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não falha. Com pessoa alguma que a prosperidade material do mal é tão efêmera quanto a sua existência corporal, e que ele terá que retornar em existências dolorosas, enquanto que a alegria reservada àquele que sofre será eterna. Está no capítulo 5, itens 7, 9, 12 e 18. O capítulo 5 está lá, Bem-aventurados aflitos. Então, é um capítulo interessante que nos mostra, né, as razões das nossas aflições. Mais uma vez, nos mostrando que somos os artífices, os construtores das nossas atribulações. Então, precisamos ter isso em mente, né? Por vezes, o homem de afastar igualmente do nosso espírito a ideia de negar a justiça de Deus, ao notarmos a prosperidade do mal. Sabemos que essa prosperidade do mal é temporária. Acho que para nós não temos dúvida sobre isso. Todos nós temos que passar por todas as provas, por todas as provas mesmo. A prova da riqueza, a prova da pobreza, a prova da doença, da saúde,
Então, precisamos passar por tudo. E muitas vezes, se fosse um homem de bem, teria morrido, né? A gente tem essa coisa de se fosse um homem de bem, teria morrido. Porque nós achamos que o mal tem que morrer, o bom tem que ficar por aqui. E dizem lá os espíritos que é o contrário. O mal cumpriu, o bem cumpriu a parte dele. O bem resolveu a situação. Já pode se dispensar numa boa e ir embora. Então, nós precisamos entender. Somos reencarnacionistas. E vamos ter que passar por todas as posições. Por isso, a doutrina espírita não aprova nenhum tipo de preconceito. Porque nós temos que passar por todas as provas. Então, eu tenho que ser mulher, eu tenho que ser negro, eu tenho que ser africano, eu tenho que passar por todas as dificuldades. Dificuldades não, mas por todos os aprendizados, os tipos de aprendizado que existem no planeta Terra. Um dia ainda vou ser músico igual o Sérgio e a Sandra. Da próxima encarnação, eu vou ser músico igual o Sérgio e a Sandra. Tocar o ukulele, como toca lá a Sandra, muito bem. Por enquanto, nessa encarnação, fico devendo. Vamos lá? Vamos. Item número 5. Perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que fazemos a vós. É uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos que pagar. Nós rogamos à vossa infinita misericórdia o perdão dessas dívidas, prometendo fazer todos os esforços para não contrair outras. E aí, Da Vera, por favor. Deixa eu comentar esse parágrafo que é interessante. Cada uma das nossas infrações às tuas leis é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos que saldar. Isso aí é outra fala de Jesus. Reconcilia-te enquanto estás a caminho com o seu adversário, para que não sejais metido em prisão e de lá não saia até pagar o último centavo, até o último ceitil. É esse parágrafo aqui. Cedo ou tarde teremos que saldar. Rogamos-te que nolas perdoes pela tua infinita misericórdia. O fato é, temos que pagar todas as nossas dívidas. E quando a gente fala em pagar, dá-se a impressão, tem-se a impressão de dor, de sofrimento. E lembramos lá o livro de Oséias, do Velho Testamento. O Pai não quer sacrifícios, mas misericórdia. Então, eu não preciso pagar as minhas dívidas com sofrimento, com dor, com angústia. Eu posso e devo, eu deveria, pelo menos, escolher pagar com servir, com amar, com ajudar. Como diz Pedro, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, à medida que eu vou aprendendo a amar, eu vou substituindo as minhas dificuldades que eu pratiquei por ignorância, eu vou substituindo por bem feito, por bens feitos. Então, eu preciso entender isso e trabalhar. Que as minhas dívidas serão saldadas de novo. Não necessariamente o olho por olho, dente por dente. Eu vou saldar, sim, mas trabalhando, servindo, amando, que é a melhor maneira de saldar as nossas dívidas. Se todos nos conscientizássemos disso, a dor da terra diminuiria muito, inclusive a nossa dor, principalmente. Continuamos. Da caridade fizestes uma lei definitiva para nós, mas a caridade não consiste apenas em ajudar o semelhante na sua necessidade. Ela também está no esquecimento e no perdão das ofensas. Como poderíamos implorar a vossa indulgência se não esquecemos de usá-la para com aqueles dos quais nos queixamos? Perfeito. De novo aí, dá uma paradinha. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Caridade é muito mais que isso. Vamos estar lá no capítulo 13 e tem, não vou lembrar o número do item agora, mas é a mensagem da irmã Rosália. Ela fala da caridade moral e da caridade material. E sempre que falamos desse tema, lembramos a questão 886 do Livro dos Espíritos.
quando Kardec pergunta como Jesus entende caridade. E os Espíritos dizem que Jesus a entende como sendo benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão é o que ele diz aqui. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, sem perdão, a caridade fica incompleta. Sem esquecimento dos passados. Esquecimento aqui, gente, não é apagar da memória, tá? Isso é amnésia. Isso é demência. Esquecimento aqui é não levar em consideração. É lembrar daquilo e não sofrer. Quando eu lembro de uma coisa, eu digo que perdoei, mas eu lembro de uma coisa e ainda sinto o coração bater diferente, ainda sinto a respiração diferente, ainda o perdão não está completo. Por isso os Espíritos falam em esquecimento. Mas esquecimento não é apagar da memória. Muito pelo contrário. É eu ter na memória aquilo que me foi feito, mas não sofrer mais com aquilo. Ou com aquilo que eu tenha feito. Porque o perdão também é de mão dupla. Eu preciso perdoar o outro, mas eu preciso perdoar a mim mesmo. Então, o auto-perdão é fundamental para eu poder perdoar os outros. Daí, de novo, Evangelho complementando ou expandindo o conceito de caridade que o Livro dos Espíritos coloca lá para a gente na questão 920. E a partir da 920. Vamos lá? Dai-nos, meu Deus, força para apagar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança em nosso coração. Se for da vossa vontade nos retirar hoje mesmo daqui da terra, fazei que possamos nos apresentar a vós livres de qualquer animosidade, exemplificando o Cristo, cujas palavras derradeiras foram de perdão para os seus algozes, no capítulo 10. Lembrar-se que a morte pode nos chegar daqui a 5 minutos. A nossa mala está pronta? A sua mala está pronta? Precisa estar. Porque senão eu vou chegar lá e vou ficar em desespero. Eu preciso trabalhar nisso. Isso que, gente, não quer dizer eu quero morrer. Ainda agora eu estava vendo um depoimento do Divaldo, né? Ele passou por essa dificuldade toda agora, e ele ainda ganhou uma moratória, ainda ganhou mais algum tempo a ficar. E ele pediu isso com 97 anos, se não estou equivocado, 97 anos. Então, ele ainda pediu isso. Então, ninguém está pedindo para morrer. Mas nenhum de nós sabe a hora que ela vai chegar. A hora que esse anjo da liberdade vai chegar. Anjo da libertação. Então, precisamos estar com a nossa bagagem arrumadinha. A nossa necessaire precisa estar completinha lá, com caridade, com perdão, com indulgência, com amor. Senão, a gente pode ser pego de surpresa. Faz que a morte não nos surpreenda, guardando em nossos corações desejo de vingança. De novo, vingança já não temos mais, né? Assim como a inveja não temos, vingança também não temos. Então, isso é século XIX que Kardec disse isso. Seguindo, as perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem lamentações, como a todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, com sua perversidade, nos abrem o caminho da felicidade eterna, porquanto vós disseste pelos lábios de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Abençoemos, portanto, a mão que nos magoa e humilha, porque os sofrimentos do corpo fortificam nossa alma, e seremos elevados em nossa humildade. Está no capítulo 12, no item 3. 4. Vamos tá? Sim, completo parágrafo. Bendito seja o vosso nome, Senhor, porque nos ensinaste que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas faltas passadas, de realizar em uma nova vida o que nesta não podemos fazer para o nosso adiantamento. Capítulo 4. Essa é uma outra bênção que nós temos.
Quando eu não completo a minha prova totalmente, eu tenho a oportunidade de recomeçar de onde eu parei. Só que muitas pessoas acabam se acomodando nessa situação. Ah, eu não faço nessa, eu faço na próxima reencarnação. Eu faço na outra, eu faço na outra. E aí a gente vai ficar 10, 12, 20, 50 reencarnações para superar uma dificuldade. E nós agora não teremos mais todo esse tempo, pelo menos no planeta Terra. Vamos ter todo o tempo, sim, mas em outras situações. Então precisamos também estar conscientes disso. Eu preciso fazer o máximo que eu puder nesta encarnação. Não vou sair perfeito daqui. Não vou sair daqui o Francisco de Assis, nem mesmo o Francisco Xavier. Mas preciso ter consciência de que do meu esforço, depende a minha melhoria. Do meu esforço depende o meu estado lá no outro lado. Do meu trabalho, da minha dedicação, do meu estudo, do meu tudo que nós estamos fazendo aqui, ou pelo menos nos esforçando por fazer, é que depende o nosso bem-estar, ou não, do outro lado, quando chegarmos lá. Desse modo se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. É a luz lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro. É o sinal incontestável da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. Uhum. Item Assim, expressa, afinal, todas as anomalias. Todas as anomalias têm explicações nas reencarnações. Porque a reencarnação somos nós que planejamos. Como eu já disse aqui algumas vezes, nós estamos hoje planejando a nossa próxima reencarnação. Então, estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo hoje, nós vamos continuar fazendo no outro plano. Estamos fazendo errado, vamos ter que consertar. O que fizemos certo, se estiver consolidado em nós, beleza, está consolidado. Mas se não, vamos ter que consertar o que fizemos de errado. E essa é a grande beleza. Nos explica as anomalias aparentes da vida. Anomalias aparentes. E essa foi uma grande dificuldade minha, pessoalmente, durante muitos, muitos anos, muitas décadas. Porque eu não entendia e ninguém me explicava essas anomalias, ou essas aparentes. Hoje, para mim, é aparente. Mas na época, para mim, eram reais. E era injustiça de Deus me criar perfeito, perfeito fisicamente, e criar um irmão ou outros irmãos imperfeitos, com dificuldades, com paralisia, com demências. De onde está essa justiça? E aí, com a reencarnação, explicam-se essas possíveis anomalias. É a luz que projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro. Sinal evidente da justiça de Deus e da infinita bondade dele. Item 6. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, forças para resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentam nos afastar do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e nos aperfeiçoar. A causa primária do mal está em nós, e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas, nas quais eles nos mantêm para nos tentar. Lembrar que nós pedimos a força para resistir, porque os espíritos não tentam naquilo que não existe em nós. Lembrando aqui o apóstolo Tiago, lá na sua carta, quando diz: nós somos tentados na nossa própria concupiscência. Nós somos tentados naquelas coisas que existem ainda em nós. Então, eu sempre costumo dizer, de uma maneira brincalhona também, mas um obsessor que quiser fumar jamais vai se aproximar de mim. Porque ele não vai encontrar nenhuma brecha para fumar. Mas se buscar outras dificuldades minhas, com certeza vão encontrar. E é aí que eles vão nos atacar, porque eles não vão buscar, um fumante não vem me procurar. Vem procurar um que gosta das mesmas coisas que eu gosto. Então, a hora que apurarmos os nossos gostos, a hora que nos afinarmos com as leis de Deus, com certeza
tiraremos de próximo a nós esses irmãos, ou pelo menos para nos tentar. Eles podem até ficar para aprender, para se melhorar, mas para nos fazer mal, não. A hora que nós estivermos com essa lei implantada não, desenvolvida. Implantada ela já está. Mas a hora que estivermos com essa lei desenvolvida em nós, com certeza, acaba também os processos obsessivos. Acabam também os processos obsessivos. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência desses espíritos, enquanto que contra os seres perfeitos são impotentes e renunciam a qualquer tentativa de atacá-los. Tudo que fizermos para afastá-los será inútil, se não colocarmos em oposição a eles uma vontade inquebrantável de permanecer no bem e uma renúncia absoluta ao mal. Portanto, é contra nós mesmos que precisamos dirigir nossos esforços. Aí, então, os maus espíritos se afastarão naturalmente, visto que é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. E Portanto, vamos encontrar a imprensa dos obsediados. portanto, podemos nos lembrar aqui, o nosso grande adversário habita em nós. É o nosso maior adversário, ainda somos nós mesmos. E a hora que, de novo, que nos livrarmos não gosto muito desse termo, mas nos transformarmos. A hora que transformarmos o homem velho no homem novo, a hora que fizermos todo o bem que nos seja possível e tivermos efetivamente vontade de fazer o bem, acabam esses processos obsessivos e eles, com certeza, não vão nos atacar. Eles vão, me lembra aqui a fala do Paulo, né? Quando ele disse que o bem que ele queria, ele ainda não conseguia fazer. Mas o mal que ele não queria, esse ainda ele fazia. Isso Paulo. Já Paulo, não é Saulo. Paulo, mesmo depois do encontro em Damasco, depois do encontro com Jesus, depois de ser curado por Ananias, depois de passar todo aquele tempo no deserto, ainda assim, ainda volta dizendo que não conseguia fazer o bem que ele desejava. E dizem os Espíritos, nos falta vontade. Vontade é essencial. Vontade é a alavanca que nos move. Como está lá na questão 909, lá do Livro dos Espíritos, que estudamos recentemente. Aí, vale a pena depois, se quiser, dar uma olhada lá. Para ver a questão 909, o quanto a nossa vontade ainda é frágil. Como os Espíritos dizem, com pouco esforços fazemos ainda para superar as nossas dificuldades. Então, o nosso pedido a Deus não é contra alguém, não é para nos livrar de alguém, mas para nos ajudar a transformar o nosso instinto em sentimento, o nosso egoísmo em altruísmo, o nosso orgulho em humildade. Isso, aí sim, nós estamos pedindo a coisa certa. Por isso, nesse caso, tudo que pedirmos nos será dado. Porque é uma outra confusão que fazemos. Vimos no capítulo anterior aqui. Né? Tudo que pedirdes na prece vos será dado. Tudo que me fizer bem. Tudo que me ajudar. Senão eu não preciso da prece, eu faço por minha conta. Para fazer bobagem, para me atrapalhar, não preciso de prece. Eu já me atrapalho por mim mesmo. Então, precisamos ter isso em mente também. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos das nossas imperfeições, para que possamos impedir que os espíritos impuros tenham acesso à nossa alma. Ver mais adiante o item 11. A gente vai ampliar um pouco esse conhecimento daqui a pouco. Ampara em nossa fraqueza e inspira-nos pelos nossos anjos guardiões. Os nossos amigos espirituais estão sempre conosco. Nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais estão sempre conosco. Basta que façamos o menor movimento para fazer alguma coisa de boa ou de bem, que eles vão nos ajudar. Mas, se eu fizer movimento para fazer coisa de mal, também terei aquela nuvem de testemunhas que fala Paulo lá aos Hebreus. Testemunhas boas ou testemunhas ruins, ignorantes,
dependendo da minha sintonia. Senhor, o mal não é obra vossa, porque a fonte de todo bem, que sois vós, não pode jamais criar nada de mal. Somos nós mesmos que o criamos, ao desrespeitar as vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens obedecerem às vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu nos mundos mais adiantados. É o que está falando. Quando nós nos tornarmos bons, quando desenvolvermos a lei de Deus em nós, o mal deixará de existir na Terra. E aí não será um planeta de regeneração, mas um planeta regenerado, um planeta feliz, um mundo ditoso. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém. Parece irresistível somente para aqueles que a ele se entregam com satisfação. Se nós temos a vontade de fazer o mal, também podemos ter a de fazer o bem. Eis a razão por que, Senhor, vos pedimos ajuda, e a de todos os bons espíritos para resistir à tentação. Ele sempre nos dá força, sempre nos dá a possibilidade de resistir. Conforme já vimos em inúmeras passagens aqui do Evangelho. Ele não nos dá pesos ou fardo mais pesado do que a nossa capacidade de transportar. Não nos dá uma tarefa mais difícil que nós não podemos superar. Então, tudo que nos aparece, por mais difícil que seja, é nosso. Nós temos condições de superá-las com toda certeza. E aí vamos para o amém. Para o amém ou para o assim seja, que tem quase uma página para explicar o assim seja. Vamos lá. No item 7, terminando, assim seja. Que seja de vosso agrado, Senhor, que nossos desejos se realizem. Nós nos curvamos diante da vossa infinita sabedoria. Sobre todas as coisas que não conseguimos compreender, seja feita a vontade e não a nossa, porque só quereis o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Meu Deus, nós o dirigimos esta prece por nós mesmos, por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e por nossos inimigos, por todos aqueles que solicitam a nossa assistência e, em particular, por licença. Suplicamos a vossa misericórdia e a vossa bênção para todos nós. E aqui tem uma nota. Aqui podem ser feitos agradecimentos a Deus e os pedidos para nós mesmos e para os outros. Nos itens 26 e 27, nós vamos ver isso. Perfeito. Então, ele fecha a prece dizendo que seja feita, acima de tudo, a vontade de Deus. Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade e não a nossa. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema do universo. Sabe perfeitamente o que é melhor, o que é bom para cada um de nós. E aí fechamos. Ficamos à disposição se alguém quiser comentar. O pessoal hoje realmente não participou. Todo mundo assim, muito acanhado, né? Acho que Mas eu acho que esse trecho do Evangelho, né, ele é muito reflexivo mesmo, né? Eu acho que não, assim, ele já comenta, né? Kardec já comenta. E isso nos faz olhar para dentro, né? refletir. É. Então, na próxima semana, nós entraremos em reuniões espíritas. Perfeito. Beleza? Beleza. Obrigado, Valderi, obrigado, Verinha, pelas leituras. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos pedir, deixa eu ver quem vai fazer a nossa prece hoje. Angélica, pode fazer a nossa prece? Abre o áudio. Estou procurando o áudio. Achou? Achei. Vamos lá. Vamos serenar a nossa mente. Vamos imaginar Jesus com as suas mãos espalmadas sobre nossas cabeças. Olhando nos seus olhos, vamos dizer-lhe: nós te agradecemos, Jesus, por mais esta oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos para o estudo do seu Evangelho.
Agradecemos pelos novos aprendizados, pela interpretação da oração que o Senhor nos ensinou e que muitas vezes nós fazemos mecanicamente e não refletimos nas palavras que o Senhor deixou. Que a partir de hoje, meu Deus, quando nós orarmos a oração do Pai Nosso, que nós não sejamos capazes de passar tão mecânico quanto nós fazemos, mas meditarem pelo menos algumas palavras para que nós possamos cumprir um pouco do que o Senhor está nos ensinando nesta oração. Pedimos ao Pai que ampare a todos que aqui estão, as suas famílias, as nossas famílias, aqueles que não puderam estar presentes na reunião de hoje. Pedimos pelos irmãozinhos que estão nas ruas, desabrigados, por aqueles que também passam a privação do alimento, por todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, Jesus, estão resgatando as suas faltas. E como na oração diz, nós somos os responsáveis pelas faltas que cometemos, mas nós temos a providência divina para nos ajudar e nos amparar a levar adiante os nossos compromissos espirituais. Pedimos também, Jesus, pelo nosso país, pelo Brasil, que os bons espíritos, que o anjo Ismael venha abençoar a todos, ter misericórdia, intuir os nossos políticos num caminho melhor para que possam segui-lo. Pedimos também por este momento que estamos entrando, Jesus, nas festas carnavalescas. Pedimos pela cidade do Rio de Janeiro, onde o carnaval é mais intenso, por todos aqueles que estão dispostos a sair às ruas, a brincar nas folias. Pedimos comedimento, que todos reflitam um pouco e que a espiritualidade esteja presente para minorar a situação que pode vir a acontecer, pelas doenças que poderão advir, mas que de uma maneira ou de outra, Jesus, que todos tenhamos força para passar. Pedimos que tenhamos um sono abençoado e que, se for do nosso merecimento, nós possamos trabalhar durante o nosso repouso espiritual, ajudando os mais necessitados, ajudando nos trabalhos, no recolhimento, dando da nossa parte o que melhor nós tivermos. Obrigada, Jesus, que nós tenhamos a paz e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Angélica. Obrigado, Obrigado, pessoal. gente. Uma semana feliz para todos. Amanhã na rádio, beleza? Amanhã na rádio. Boa Nosso noite. compromisso semanal. O casal vai estar lá com a gente amanhã. O Marco Ah, legal. Olha, Legal. Boa noite a todos. Boa Tchau, noite, tchau, gente. tchau. Obrigada, hein, pelo Boa estudo. noite a Mauro, todos. está faltando muito. Mauro, cadê seus bônus hora? Tô falando, fazer o quê? Estou trabalhando ainda, né? Às vezes não dá para ir. Sinto falta quando você não vai.